Olá, quarta parte da nossa primeira aula. Eu fiquei de aprofundar com vocês nesta etapa Lombroso. Lombroso, autor positivista, marco científico da criminologia ou do estudo criminológico. Eu comentei com vocês que Lombroso, na construção da sua teoria, promove um resumo de todo o pensamento à sua volta, especialmente os pensamentos dos fisionomistas e dos frenólogos. Eu falei para vocês que Lombroso incorpora o método experimental em todos os seus trabalhos, derivando da aplicação desta orientação à figura do criminoso nato, que alertei, essa expressão ela é criada por Ferri. Lombroso trabalha com o criminoso nato? Sim, mas sem rotulá-lo como tal. Quem etiquetou esse criminoso encontrado por Lombroso foi Ferri, o criminoso nato. E eu quero resumir para vocês os estudos de Lombroso e as suas teorias e conclusões. Olha só, examinando o crânio de um criminoso multireincidente, examinando o crânio de um criminoso multireincidente, Lombroso encontra uma série de anomalias, e daí, à vista desta estranha característica que apresentava o crânio do criminoso examinado, pensava ter resolvido o problema da origem do comportamento criminoso. Nossa, Rogério, que ridículo. Que ridículo não. Saiba você que nos Estados Unidos, universidades importantíssimas estão exumando esses estudos. Estão querendo novamente justificar a pessoa do criminoso e do comportamento delituoso com base nas características, nas anomalias cerebrais do ser humano. Agora, em pleno século XXI. Então, Lombroso, examinando o crânio de um criminoso multireincidente, encontra uma série de anomalias e daí, à vista desta estranha característica que apresentava o crânio do criminoso examinado, ele pensava ter resolvido o problema da origem do comportamento criminoso. Pessoal, aí vocês entendem por que Ferri falou, opa, então Lombroso encontrou o criminoso nato. Ferri falou, então peraí, então Lombroso nos seus estudos buscava encontrar o criminoso nato. Importante você perceber que essas conclusões de Lombroso, de que a pessoa seria uma predestinada à prática de crimes incorrigível, totalmente avesso à tese do livre-arbítrio da escola clássica, as conclusões de Lombroso repercutem especialmente no modelo de política criminal a ser adotado para o combate à criminalidade. Então, contra o criminoso nato, incorrigível, não caberia a aplicação de sanções morais, mas sim preventivas, devendo a sociedade se proteger contra a aplicação da pena de prisão, devendo a sociedade se proteger com a aplicação da pena de prisão perpétua ou de morte. Vejam como essas conclusões acabam influenciando no modelo de política criminal.
Você não pode esquecer que a escola positivista tem uma preocupação grande na defesa da sociedade. A escola positivista, ela tem uma preocupação grande na defesa do corpo social. E se eu estou diante de um criminoso nato e incorrigível, não adianta aplicar sanção outra que não a prisão perpétua ou a prisão de morte, exatamente para proteger a sociedade. Então guardem isso. Escola clássica, livre-arbítrio, a pena deve trabalhar a prevenção, deve trabalhar a retribuição, deve trabalhar a ressocialização. Já a escola positiva, não. A escola positiva, ela quer proteger principalmente o corpo social. A escola positiva não acredita em livre-arbítrio. A escola positiva trabalha com determinismo. Lombroso está trabalhando com determinismo. Pessoas com malformação no crânio. E essas pessoas, se comprovada que são incorrigíveis, não adianta aplicar uma pena, uma sanção meramente moral. Na defesa da sociedade, nós temos que prender essa pessoa de maneira perpétua ou então, se não for possível, decretar a pena de morte. Lombroso, diferentemente de seus antecessores, não se limitou a especulações metafísicas e abstratas. Ele empreendeu um largo projeto de análise científica, de investigação e constatação, método que culminou com o surgimento da criminologia. Então tá aqui, ó. Então eu tenho pseudociências e Lombroso. Quando eu falei da demologia, quando eu falei da frenologia ou da fisionomia, estas pseudociências trabalhavam com especulações metafísicas e abstratas. Especulações metafísicas e abstratas. Lombroso foi além. Lombroso, através da sua antropologia criminal, Lombroso fez o quê? Empreendeu um largo projeto de análise científica. Por isso é que nós falamos que Lombroso é o marco científico da criminologia. Alguns chegam a dizer que Lombroso é o responsável pelo surgimento da própria criminologia. Alguns chegam até a escrever que Lombroso é o responsável pelo surgimento da própria criminologia. E a principal contribuição de Lombroso para a criminologia não reside tanto em sua famosa tipologia, onde destaca a categoria do delinquente nato, ou em sua teoria criminológica, senão no método que utilizou em suas investigações. Eis a contribuição maior de Lombroso, o método que utilizou em suas investigações. Qual é o método? O método empírico indutivo. O método empírico indutivo. A sua teoria do delinquente nato, expressão criada por Ferri, foi formulada com base em resultados de mais de 400 autopsias ou autópsias de delinquentes e 6.000 análises de delinquentes vivos. Então vejam que Lombroso contou com um estudo minucioso de milhares de reclusos. Então esse método empírico dedutivo
é o método que se aderiu à criminologia e nunca mais saiu. Enrico Ferri, outro nome da escola positiva, Enrico Ferri e seu determinismo social também contribuíram para a evolução da criminologia. Autor da obra Sociologia Criminal, publicada em 1914, apontava os fatores antropológicos, sociais e físicos como as causas do delito. É óbvio que Enrico Ferri, seu determinismo social, repudia, nega o livre-arbítrio. Então tá aqui, ó. Ferri aponta a tese da negativa do livre-arbítrio. Defende o determinismo social. Defende o determinismo social. Não admitia que o crime pudesse ser produto da liberdade de escolha do delinquente. Não admitia que o crime pudesse ser produto da liberdade de escolha do delinquente. Defendia a ideia da responsabilidade social. Defendia a ideia da responsabilidade social. Ferri acreditava que todo criminoso deveria ser afastado do convívio social. Não como pena ou castigo, mas como meio de defesa da sociedade. Não como pena ou castigo, mas como defesa da sociedade. Pessoal, você enxerga bem a escola positiva Enrico Ferri. Nega livre-arbítrio, defende o determinismo. A preocupação maior é a defesa do corpo social. Então, nega o livre-arbítrio. Isso é escola clássica. Defende o determinismo. A preocupação é a defesa do corpo social. Por isso que o delinquente deve ser afastado do convívio social, não como pena ou castigo, mas porque eu estou preocupado em defender a sociedade. Ferri foi o idealizador da lei da saturação criminal, que realizava a seguinte associação. Isso cai em concurso, ó. Da mesma forma que um líquido em determinada temperatura diluía em parte, assim também ocorria com o fenômeno criminal. Assim também ocorria com o fenômeno criminal. Pois em determinadas condições sociais poderiam
ou até mais, seriam produzidos determinados delitos. Seriam produzidos determinados delitos. Em resumo, no que consiste a lei da saturação criminal de Ferri? Da mesma forma que o líquido em determinada temperatura diluía em parte, assim também ocorria com o fenômeno criminal, pois em determinadas condições sociais seriam produzidos determinados delitos. Então já falamos de Lombroso, já falamos de Ferri, vamos falar agora de Rafael Garofalo. O jurista e ministro da Corte de Apelação de Nápoles, criador do termo criminologia, olha só, criador do termo criminologia, a compreendia como a ciência da criminalidade, do delito e da pena. Garofalo sustentava que se havia o criminoso nato, também haveria de existir o delito desta mesma natureza. Portanto, Garofalo acreditava na existência de duas espécies de delitos, os delitos legais e os delitos naturais. Quais seriam os delitos legais? Os delitos legais sofriam variações conforme o local. Sofriam variações conforme o local, pois não ofendiam o senso de moralidade comum, pois não ofendiam o senso de moralidade comum. Por exemplo, delitos tributários. E nós temos, B, os delitos naturais. Os delitos naturais. E o que seriam delitos naturais? Lesavam sentimentos de altruísmo. Lesavam sentimentos de altruísmo. Ou de piedade. Ou de piedade. Inerentes à condição humana. Inerentes à condição humana. Independentemente de onde se encontrasse. Por exemplo, delito contra a vida. Delito contra a vida. Então, se eu tenho o criminoso nato, eu também tenho que ter delitos natos. Por isso que ele dividia os delitos em duas espécies. Os delitos legais, que sofriam variações conforme o local, não ofendiam o senso de moralidade comum, mas eu tinha os delitos naturais. Esses lesavam sentimentos de altruísmo ou de piedade inerentes à condição humana. Por exemplo, crimes contra a vida. Tá ok? Antes de eu explorar até uma comparação interessante entre a escola clássica e a escola positiva, deixa eu dar uma dica para vocês, ó. A criminologia é dividida em dois grandes ramos de acordo com Mesmer. O da biologia criminal e o da sociologia criminal. Então eu tenho aqui, ó, criminologia dividida em biologia criminal e sociologia criminal. Eu quero que vocês guardem isso, aí eu já vou explicar com calma essa dica. Isso aqui é uma dica. Na biologia criminal, eu tenho a antropologia criminal, eu tenho a psicologia criminal e eu tenho a endocrinologia criminal. Endocrinologia
criminal. Então guardem isso. Para Mesger, a criminologia se subdivide em biologia criminal e sociologia criminal. A biologia criminal, eu vou encontrar a antropologia criminal, a psicologia criminal e a endocrinologia criminal. Vamos estudar primeiro a biologia criminal, depois rapidamente a sociologia. Biologia criminal. Estuda-se o crime como fenômeno individual. Estuda-se o crime como fenômeno individual. Analisa basicamente o quê? Condições naturais do homem criminoso em seu aspecto físico, fisiológico, psicológico. Então tá aqui, ó. Ocupa-se das condições naturais do homem criminoso em seu aspecto físico, fisiológico e psicológico. Aqui eu vou ter a antropologia criminal, a psicologia criminal e a endocrinologia criminal. Ó, a antropologia preocupa-se com os diferentes aspectos do homem, no que concerne a sua constituição física, os fatores endógenos, raça, genética, hereditariedade e a atuação do delinquente no ambiente físico e social. A psicologia criminal trata do diagnóstico e do prognóstico criminais. Ocupa-se com o estudo das condições psicológicas do homem na formação do ato criminoso, do dolo e da culpa, da periculosidade e até do problema da aplicação da pena e da medida de segurança. E eu tenho a endocrinologia criminal, ciência que estuda as glândulas endócrinas e sua influência na conduta do homem, sustentando alguns cientistas ser seu mau funcionamento responsável pela má conduta do delinquente. Já a sociologia criminal, e quando eu falo em biologia criminal, vocês vão lembrar de Lombroso. Sociologia criminal, vocês vão lembrar de Ferri. Tomando o crime como um fato da vida em sociedade, tomando o crime como um fato da vida em sociedade, a sociologia criminal estuda-o como expressão de certas condições do grupo social. Tá ok? Então, falou em biologia criminal, você lembra de Lombroso. Falou em sociologia criminal, você lembra de Ferri, os dois da escola positiva. Então, eu vou repetir. Falou em biologia criminal, você lembra de quem? Lombroso. Lombroso. Falou de sociologia criminal, você lembra de quem? Ferri. Tá joia? Fácil. Pessoal, eu quero agora sedimentar conhecimentos. E como que eu consigo sedimentar conhecimentos com vocês? Comparando num quadro a escola clássica e a escola positiva. O que é crime para a escola clássica? É um ente jurídico, pois consiste na violação de um direito. E para a escola positiva, decorre de fatores naturais e sociais. Delinquente para a escola clássica é ser livre,
que pratica o delito por escolha moral alheia a fatores externos. E para a escola positiva, o delinquente não é dotado de livre-arbítrio. É um ser anormal sob as óticas biológica e psíquica. Pena para a escola clássica é a forma de prevenção de novos crimes, defesa da sociedade. E para a escola positiva, funda-se na defesa social. Objetiva a prevenção dos crimes, deve ser indeterminada, adequando-se ao criminoso para corrigi-lo. A escola clássica, em resumo, se funda nos ensinamentos de Beccaria, é uma reação ao absolutismo. E a escola positiva é uma doutrina determinista, tendo introduzido a ideia do criminoso nato. Tá ok? Aí vem uma pergunta que caiu em concurso recentemente. Afinal, quando nasceu a criminologia? Então vamos lá. Essa pergunta não é fácil e não deve ser feita numa prova objetiva. Por quê? Porque o termo criminologia foi criada por Garofalo. O termo criminologia foi criado por Garofalo. Alguns, por conta disso, atribuem a ele a gênese da ciência. Alguns, por conta disso, atribuem a ele a gênese da ciência. B. Outros apontam Lombroso como pai da criminologia. Outros apontam Lombroso como pai da criminologia. Outros apontam Lombroso. Na verdade, Lombroso representa o marco científico da criminologia. Na verdade, Lombroso representa o marco científico da criminologia. Lombroso representa o marco científico da criminologia. Zaffaroni ensina o seguinte. Zaffaroni ensina o seguinte. Para quem entende que criminologia é igual estudo dos fenômenos sociais, para quem entende que a criminologia significa estudo dos fenômenos sociais, então, ela surgiu com os trabalhos do belga Quetelet. Os trabalhos de Quetelet teriam sido a origem da criminologia. Agora, quem entende que criminologia abarca a política criminal, quem entende que criminologia abarca política criminal, então a criminologia nasceu com Beccaria. A criminologia nasceu com Beccaria e sua obra Dos Delitos e das Penas. Por isso que é uma pergunta que não pode ser feita em primeira fase. Não pode ser feita em prova objetiva. Tá ok? Joia. Pessoal, quais as finalidades da criminologia? Qual é o método da criminologia? Qual é o objeto da criminologia? Tudo isso e muito mais nós vamos estudar na próxima aula. A aula de hoje, basicamente, nós estudamos
diferença de criminologia, direito penal, conceito de criminologia, evolução histórica da criminologia, escola clássica, suas premissas e autores, escola positiva, suas premissas e autores. E aí eu terminei a aula perguntando quem, na verdade, criou a criminologia. Vocês viram que a resposta não é fácil. Na próxima aula, finalidades da criminologia, vamos aprofundar o método da criminologia, objetos da criminologia. Até lá.